Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Pedrinho é condenado no STJD. Preparação para o jogo com o São Paulo. Torcida vai apoiar ou vai para criticar, para dar aquela pressão? Olímpia fica no empate na Sul-Americana e ajuda o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais agora, então já chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa para os próximos jogos, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Entre São Paulo e Corinthians tem a Copa do Brasil, Paysandu fora de casa. Entre Corinthians e Flamengo tem o Olímpia dentro de casa. Pela Sul-Americana, compartilha para geral e se é novo, se inscreve no nosso canal. Bom, ontem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, atendendo a um pedido da Procuradoria do STJD, reformou a decisão que absolveu o Pedrinho pela expulsão, após o jogo com o Cruzeiro. Ele foi reclamar do árbitro, foi expulso, relatado na súmula. O que aconteceu tinha sido absolvido, mas ontem a Procuradoria do STJD conseguiu a punição de 15 dias, a suspensão do Pedrinho por 15 dias da presidência do Vasco da Gama. Segue no comando, obviamente, mas assinar documentos nesse período e tal, não tem como. Não pode frequentar as áreas comuns aos jogadores. Tudo normal, dentro de uma suspensão necessária. Não entendo assim. Uma reclamação que não houve agressão física, muito menos verbal, mas o STJD reformou a decisão da primeira instância e aplicou uma suspensão de 15 dias. Bom, o time segue se preparando para o jogo de sábado. Antes de falar sobre a preparação, ontem o Olímpia surpreendentemente empatou em casa com o Barracas Central em 0-0 pela Sul-Americana, deixou o grupo mais embolado. O Olímpia tinha vencido o primeiro jogo fora de casa diante do Audax Italiano, esperava ontem uma vitória dos paraguaios, mas eles ficaram no 0-0, que para o Vasco foi bom. Agora você imagina, se a gente tivesse vencido o Barracas Central na primeira partida e na terça-feira em casa o Audax Italiano. Éramos os líderes do grupo, mesmo não querendo com 6 pontos, porque tínhamos a condição de. Mas enfim, e tem muito a ver com o nosso tema do vídeo também, o que eu vou falar agora, porque o Vasco vem numa queda de rendimento. Nos últimos 5 jogos, o Vasco não tem uma vitória. Pós-data FIFA, Empate com o Coritiba fora de casa, jogo que estava vencendo. Derrota para o Botafogo em casa, de virada. Empate com o Remo quando estava vencendo. Empate com o Barracas Central. Ah, mas era o time reserva. Empate com o Barracas Central. E derrota em casa para o Audax Italiano. À exceção do jogo do Barracas, em todos os outros, o Vasco levou gol. Ou gols. O que acontece com o time do Vasco? É o mental? O psicológico está abalado, leva um gol, sente. Será que é isso? Alguns jogadores estão abaixo tecnicamente? O treinador tem feito escolhas equivocadas? Alguns jogadores, o ciclo já chegou ao final? Você já parou para pensar nisso tudo? Porque é um conjunto, nada é isolado, na minha avaliação. O Barros fica à disposição do Renato para o jogo de sábado. JP está à disposição, ele foi expulso injustamente pela Sul-Americana e não joga contra o Olímpia. Ontem, inclusive, ele fez aí um comunicado no Instagram pedindo desculpas e tal. Mas é um conjunto de coisas. Vamos começar pelo ciclo. Alguns jogadores, o ciclo já terminou. O Vasco deveria, na próxima janela, já procurar algum destino para esses atletas.
Lucas Piton, Paulo Henrique, Hugo Moura, Tietê, Nuno. Citei 5 jogadores cujos ciclos já encerraram. Não vejo tirando algo a mais ou eles dando algo a mais para o Vasco da Gama. Não vejo. Por questões técnicas, cíclicas, já bateu no teto e não vai bater de novo. Questões táticas, pode ser. Piton perdeu a vaga para o Cuiabano, que mostra mais força, mais disposição, mais fome de aparecer. Paulo Henrique oscila entre a titularidade e a reserva. Pós-convocação ano passado para a seleção brasileira, despencou de rendimento. Mostra a mesma força física e tal, mas a técnica... Nuno era sobrecarga de treinos, jogos. Não estava acostumado, bateu mais 50 jogos na temporada ano passado. O máximo que tinha feito era 35. E nessa? Rolou pré-temporada, descanso, porque não entrega o que entregou no início, quando chegou no Vasco. Hugo Moura e Tietê, tecnicamente, deixam a desejar. Só que essas peças estão à disposição do Renato para a sequência. Agora, São Paulo, Paysandu, Corinthians, Olímpia, Flamengo. A sequência de 5 jogos em 3 competições. E eles vão ser utilizados. Cabe ao Renato identificar defensivamente uma melhor formação, proteger um pouco mais a zaga. O gol que a gente levou do Audax, ele é muito sintomático, assim como o do Remo. Do Audax é um contra-ataque que todo mundo se lança para poder resolver o jogo, porque eu não sei. Estava 1-0. Não é sentar na vantagem, dar um bico na bola cedo, não é isso. Mas a necessidade de todo mundo se mandar ficar só a zaga, um volante. Tinha necessidade de tomar um contra-ataque, não era para ter 5 jogadores ali, por exemplo, protegendo o Léo Jardim. O gol contra o Remo, uma bola aérea em que o Marlon, o zagueiro adversário, tem que ser marcado individualmente e não estava sendo, Saldível olhando. A próxima janela o Vasco tem que ser muito assertivo, muito. Contando com esses recursos de hoje, não com o futuro investidor que segue negociando. O Vasco precisa trazer um zagueiro titular, um camisa 5, um volante titular, um meia de criação, e se até lá os nossos centroavantes, sejam eles Spinelli e Brenner da função ou o improvisado David, não derem conta do recado, tem que buscar um 9. Falei de 4 titulares. A pergunta que fica é a seguinte, para fechar o nosso vídeo. Haverá famoso recurso, dinheiro para isso? Até lá, Renato tem muito trabalho pela frente. A gente já vai ter a 12ª rodada começando sábado, 6h30 da noite, São Januário. Pressão do torcedor, normal, porque São Januário não tem sido um território hostil para os adversários. E vencer é fundamental para respirar e olhar um pouquinho para cima, para distanciar de novo do Z4. Essa vai ser a briga do Vasco até o final. Esse time não era para estar ali na 7ª, 8ª posição, sem sustos. Basta olhar quantos pontos nós desperdiçamos. O Vasco tem 13. Contra o Coritiba foram 2, contra o Remo foram 2. Só nessa brincadeira a gente estava com 17. 17 seria 7º colocado na vaga do Coritiba, que tem 16. Estaria com 15. É só para pensar. O Atlético Paranaense tem 19, ficaria 2 pontos do G6. Forte abraço, uma excelente quinta-feira para você e até amanhã. Se pintar algo extraordinário, eu volto numa edição extraordinária nesta quinta-feira. Tchau, tchau.